Boa noite. Acusam-no de ser mais um candidato da direita na corrida à Câmara Municipal do Porto. Ele diz que é o único independente e que só tem o apoio do CDS-PP. Piscando o olho a Rui Rio e a 2 dias das eleições autárquicas, vamos ver o que é que pensa Rui Moreira. Boa noite. Olá, bem-vindo a esta entrevista no Porto Canal. Julgo que a última que faz antes das eleições. Exatamente. E eu começaria por lhe perguntar se vai fazer as pazes com Luís Filipe Menezes depois das eleições autárquicas. Olha, eu vou começar por lhe agradecer ao Porto Canal a forma como fez a cobertura destas eleições autárquicas. Certamente não terei muitas mais oportunidades de o fazer, porque fizeram um trabalho fantástico e permitiram que as pessoas do Porto soubessem quais são as propostas dos candidatos, o que é muito importante, ao contrário dos canais generalistas e principalmente a RTP, que esqueceu os seus deveres. Ficou o elogio e ficou o agradecimento. Quanto à sua pergunta, eu não tenho que fazer as pazes porque nada me move pessoalmente contra o Dr. Luís Filipe Menezes, portanto não é uma questão de fazer pazes. O Dr. Luís Filipe Menezes, eu já o disse, não é sequer meu inimigo, é meu adversário numa batalha eleitoral pelo Porto. A verdade é que entre aquilo que eu penso para o Porto e o Dr. Luís Filipe Menezes pensa para o Porto, vai um mundo de diferença, como toda a gente sabe, foi absolutamente patente na campanha. E a política separou essas águas, as águas da amizade? Não tem a ver com questões de amizade, nunca fui amigo pessoal do Dr. Luís Filipe Menezes, mas também não sou inimigo do Dr. Luís Filipe Menezes, tenho muito respeito por ele, como tenho pelos outros adversários, como tenho. Não é uma questão pessoal. Portanto, se ganhar faz um acordo com o Luís Filipe Menezes? Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer, aí as questões são políticas, aí coloca-se uma questão política. Relativamente à questão política, caso ganhe, como espero ganhar no domingo, terei certamente a intenção de fazer acordos, se for necessário, viabilizar aquilo que é, no fundo, a governação. A governabilidade de uma Câmara é um valor importante, não é um valor absoluto, mas farei certamente e procurarei fazer com forças políticas cujo programa se aproxime do nosso. Quais e são? principalmente numa condição. Nós não cederemos em nada relativamente aos aspectos fundamentais do nosso programa. Nós chegamos à cidade, há uns meses atrás, há 6 meses atrás, e dissemos ao que é que vínhamos. Dissemos que queríamos salvaguardar o património do Porto, que era as boas contas da cidade. Esta é uma questão em que desde logo me afasta do Dr. Luís Filipe Menezes. Então qual é? Já leu as outras candidaturas. Qual é que se aproxima mais do... Deixarei que os eleitores, e parece-me que isso neste momento não é... Bizarro? Não é... Essa questão eu não a coloco neste momento, eu não faço cenários hoje relativamente àquilo que vai suceder no domingo à noite. No domingo à noite começarei a pensar nisso. Mas deduzo, eu gostava de dizer que Menezes não. Afasta-se completamente do programa de Menezes. Ouça, quem leu o programa da candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes e leu o meu, mas principalmente ouviu tudo aquilo que aconteceu durante a campanha em termos das propostas para a cidade e principalmente a filosofia de desenvolvimento para a cidade, não há pontos de convergência. E, portanto, não me parece que essa solução seja uma solução execuível. Também já disse que se perder fica, e vou citá-lo, se não ganhar as eleições ficarei como vereador, seja como executivo ou não executivo. E os elementos que compõem a sua lista ficam todos? Nossa, como sabe, essas decisões são sempre decisões de caráter individual. Aquilo que eu sei, quando falei com eles, é que eles estão disponíveis para ser parte do governo da cidade, como eu espero que venham a ser, ou façam oposição, como eu espero que não seja necessário. Portanto, estão disponíveis para ficar na Câmara Municipal, é uma garantia. Mas como compreende, essas são questões pessoais. De qualquer modo, quando fez a lista, tinha que colocar algumas condições. E fiz essa pergunta e eles responderam. Mas essa é uma pergunta que me parece cada vez mais que devia ser dirigida aos meus adversários, que normalmente não têm respondido a isso claramente. Eu já disse claramente que ficarei. Disse desde a primeira hora e continuo a dizer. Ficarei na Câmara Municipal do Porto, espero como Presidente da Câmara. O seu manifesto eleitoral começa pelo tema da solidariedade. É um tema forte da sua campanha também, em todas as suas intervenções. Essa é justamente uma pasta que no Governo é dominada pelo CDS-PP. Também no seu programa eleitoral quer criar um fundo de solidariedade na cidade, não é? O que eu lhe pergunto é, sendo apoiado pelo CDS-PP, não o incomoda que esteja a acontecer, que o Governo esteja a fazer o que está a fazer no país?
Olha, corte de abonos, pensões... Eu, relativamente à questão do CDS-PP, eu julgava que esse já fosse um tema resolvido na comunicação social. Pelo menos já é na população. É sempre uma pergunta para fazer. É claro, mas eu não vejo, por exemplo, perguntarem ao Dr. Pizarro o que é que ele diz, porque é que tem o apoio do Partido dos Animais, ou ao Dr. Luís Filipe Menezes, porque é que meteu o Partido de Terra e o PPM. São questões que nunca não têm sido abordadas. No meu caso, que fique claro, eu tenho muito prazer em ter tido o apoio do CDS do Porto. As pessoas identificaram-se com o meu programa, disseram que queriam apoiar e identificam-se principalmente comigo, pessoalmente, porque consideram que eu era o melhor candidato. E, portanto, eu estou muito grato, como estou muito grato a pessoas do Dr. Pedro Batista, que é uma pessoa da extrema-esquerda, como estou ao Dr. Paulo Cunha Silva, como estou a muitas outras pessoas, cidadãos transversais. Aquilo que eu também disse desde o princípio, ainda não se sabia da decisão do CDS apoiar. Eu disse que havia uma coisa que eu não negociava. E acho que se recorda do que é que eu disse. Eu disse, eu não negocio a base programática desta candidatura. E, portanto, relativamente à coesão social, não é solidariedade social, porque para mim a coesão é muito mais do que a solidariedade social, vai continuar a ser uma prioridade nossa, será sempre uma prioridade nossa e será uma prioridade nossa enquanto for necessário na cidade do Porto. E provavelmente nos próximos 4 anos. As pessoas nunca andam afastadas dos projetos políticos. Por exemplo, o seu número 2 é Sampaio Pimentel, que era vereador na Câmara do Rui Rio, com Rui Rio, e aqui agora é o diretor da Segurança Social do Norte. Sim. Portanto, está implicado diretamente nestas medidas do Governo. Não está implicado diretamente, porque ele está indiretamente. Não, ele é, desculpe, os diretores gerais, como sabe, não tem responsabilidade política sobre essa matéria, mas que fique claro. Mas é um cargo político, ser diretor-geral. Eu discordo da forma, se há uma coisa que está clara no meu manifesto, eu discordo da forma como este Governo e todos os anteriores têm gerido a questão da coesão social. Exatamente, e como leu o meu manifesto, sabe o que é que eu digo. Aquilo que tem acontecido é que o Estado tem-se tentado substituir àquilo que é a sociedade civil e é a cidadania. O Estado desvalorizou sucessivamente uma rede enorme de solidariedade que existe no país, que existe na cidade e que pura e simplesmente foi desprezada porque o Estado tentou replicar esse modelo. Replicou com mais custos e com menos eficiência. E aquilo que nós vamos fazer é o contrário, ou seja, vamos encontrar recursos suficientes para apoiar as paróquias, as IPSS, as associações de moradores que muitas vezes desempenham essas tarefas, e é através do reforço dessas medidas que nós vamos chegar à população. Portanto, aí, quer relativamente a este Governo, quer relativamente aos anteriores, eu tenho uma profunda discordância. E tenho uma profunda discordância não só porque os resultados foram maus, e foram péssimos, todos nós o sabemos, porque se desperdiçaram muitas vezes recursos, sem que os recursos chegassem diretamente àqueles a quem eram dirigidos, foram recursos que foram muitas vezes consumidos pela máquina, e discordo também porque isso é negar aquilo em que eu mais acredito, que é a cidadania. Não tem importância que, sendo o diretor-geral, sendo Sampaio Pimentel diretor-geral... Seja vereador. Não tem importância isso. Que seja vereador. Não tem importância. O Dr. Manuel Sampaio Pimentel, como sabe, desempenhou no município, na Câmara Municipal do Porto, funções relevantes, nomeadamente na área do ambiente e na área da proteção civil. E nessa matéria ele tem experiência e toda a gente lhe reconhece competências. E, portanto, não tem problema nenhum e, de qualquer maneira, como lhe digo, a questão da coesão social é uma questão que está muito bem definida no nosso manifesto. Nós aquilo que vamos fazer, mais do que fazer políticas interventivas por parte do município, criando novas estruturas, gastando o dinheiro dos contribuintes, fazendo promessas que depois não se pode fazer cumprir, aquilo que vamos fazer, que temos identificado, que visitamos ao longo desta campanha, são as paróquias, as IPSS, todo este conjunto de entidades que neste momento precisam de ajuda. Sabe porquê? Porque quando nós hoje falamos com algumas dessas IPSS, eles contam-nos histórias terríveis. A mais terrível que nos contam é dizer assim, antigamente nós dependíamos de doadores. Hoje, alguns desses doadores vêm-nos cá pedir ajuda, vêm-nos cá pedir apoio. Isso é um problema do país, como sabe também, não é? Mas a cidade do Porto está nesse aspecto particularmente bem equipada. Voltando aos nomes que compõem a sua lista, o senhor também defende a melhoria das ilhas a partir de programas e projetos de desenvolvimento regional e local. Ora, sabe que tem nomes na sua lista nomes de gente que apoiou a transferência que o Rui Rio foi fazendo ao longo de 12 anos de pessoas das ilhas municipais para bairros periféricos. Mas eu não concordo. E como é que tem essa gente na sua lista? Porque não vão ter essas funções. Repare, mas vão ter uma influência no Executivo. Ouça, para sermos claros, haverá pessoas na minha lista que, por exemplo, não concordam com a política de cultura que eu defendo.
não concordam, mas sabem que esta é a política que nós vamos definir. Está a falar, por exemplo, de Guilhermino, não é? Não. Estou a falar de várias pessoas que entendem, por exemplo, que a cultura não precisa de ter a atenção que nós lhe pretendemos dar. Mas também temos outras pessoas. Por exemplo, na Assembleia Municipal, que gostariam, certamente, que a cultura fosse até mais empolada do que aquilo que é. Esta questão, por acaso, é uma questão que me parece muito relevante. Isto é uma questão de um governo. Nós aquilo que propusemos, estamos a propor à cidade, é uma proposta de um governo da cidade com um plano perfeitamente definido, de que nós não saímos durante esta campanha por um momento, não fizemos uma única promessa que não pudéssemos fazer cumprir. Resistimos à avalanche de promessas das outras candidaturas, que hoje continua. Que é uma forma de debitar promessas, nós não fizemos. Aquilo que nós pensamos foi num plano integrado para a cidade. Esse plano foi pensado por muitas pessoas, umas que estão na lista, outras que não estão, por pessoas, olha, o professor Daniel Bessa, uma pessoa que nos auxiliou, o Dr. Artur Santos Silva, o professor Valente Oliveira, ou seja, um conjunto de pessoas com as quais nós reunimos e depois muitas outras com que reunimos em reuniões em que nos foram dadas sugestões especificamente para áreas de intervenção. Mas num governo, como sabe, quando está a discutir um problema do governo, tem gente... Não, eu não governo acima de tudo, quero gente. Não vão dizer... Eu quero gente. Eu quero gente pela sua vida. Não. A questão é assim, as pessoas aceitaram que eram aquelas as condições para participarem na minha lista. Portanto, abdicam daquilo que pensavam antes para participarem na lista? Abdicam na medida em que uma ou outra possa ter, relativamente a um aspecto ou outro, uma divergência. Mas a questão não tem a ver com divergências pontuais, tem a ver com o entendimento que essas pessoas têm, e têm objetivamente, de que nós vamos entrar num novo ciclo da cidade do Porto. Que há coisas que é preciso mudar, com certeza, e que vamos mudar, mas acima de tudo essas pessoas também concordam com uma coisa, é que não se deve, só porque se altera o ciclo político, estragar aquilo que está bem. E uma das coisas que mais me impressiona nesta campanha, sabe, é que eu, quando ouço os meus adversários, é evidente que todos nós sabemos as dificuldades que a cidade vive, que o país vive, mas estão todos os dias no bota abaixo, todos os dias disseram mal de tudo. Chegam aqui e dizem na reabilitação urbana só se reabilitou uma casa. Também, não faz o voto abaixo do Rio, mas faz o voto abaixo dos candidatos também. Eu não estou a falar de voto abaixo dos candidatos. Isso podem fazer voto abaixo de mim, mas não é isso. Se fizeram voto abaixo da cidade, que é uma coisa muito diferente. E é por isso, sabe, que nós estamos convictos que vamos ganhar. Porque quando nos dizem, na reabilitação urbana só se reabilitou uma casa, quer dizer, eu sou o primeiro a dizer, gostaria, e vou exigir certamente, que haja recursos do Estado para fazer reabilitação urbana. Agora, dizer que só se reabilitou uma casa, dizer que no Porto não se fez nada nos bairros sociais, como já ouvi dizer que no Porto não há cultura, claro que há cultura. Podem dizer, discordamos, e eu discordo da política de cultura, mas no Porto há cultura. Fazer isso é ofender todos aqueles que no Porto fazem cultura. O bota abaixo. O Porto nunca gostou de bota abaixo. E, portanto, nós vamos projetar uma cidade diferente, vamos passar por um novo ciclo, mas nós não vamos estragar aquilo que está bem. Vamos apenas tentar já disse que não concordava com a política, disse há pouco, que não concordava com a política de transferir as pessoas das ilhas municipais para os bairros periféricos. Portanto, é uma coisa em que está em desacordo com o que foi a política do Rio. Pelo contrário... Mas essa política, eu vou-lhe chamar a atenção de uma coisa. Essa política, é perfeitamente injusto que se diga que essa política é do Dr. Rui Rio. Essa política começou em final dos anos 60 na cidade do Porto, quando as pessoas foram enganadas. Quando hoje se fala naquilo que é o Aleixo, queria recordar que, por alturas do 25 de Abril, as pessoas foram transferidas do Barredo para o Aleixo, convencidas que iam viver para um condomínio de luxo. Essa política foi seguida exatamente no tempo também da governação socialista na cidade do Porto com o Dr. Fernando Gomes. Todos os presidentes da Câmara, todos, sem exceção, desde o 25 de Abril, a meu ver, fizeram esse erro. Ou seja, não valorizaram a possibilidade que havia então e que hoje há de manter as populações autóctones, restaurando algumas das ilhas. Mas também é preciso ter cuidado. No Porto, neste momento, só existe uma ilha municipal. E, portanto, nós não estamos a dizer propriamente que subitamente vamos reabilitar todas as ilhas. Aquilo que nós vamos fazer é criar um modelo de desenvolvimento que permita que os proprietários das ilhas, que têm aquelas casas alugadas em muito mais condições, sejam estimulados também eles a fazer investimento, e a Câmara Municipal do Porto ajudará. O que eu também disse é que a fazer mais algum bairro na cidade do Porto será certamente no modelo de ilha, e espero que não seja preciso, porque seria muito bom que não houvesse necessidade de fazer mais bairros sociais. O senhor também já disse que ia recuperar o Porto Vivo, porque achava uma excelente ideia que caiu. Ora, o Porto Vivo, como se lembra, tão bem quanto eu, foi uma iniciativa muito polémica da Câmara Municipal de Porto, porque visava, no seu
total, retirar todos os arrumadores das ruas, não, coisa que, como sabe, nunca funcionou. A Porto Vivo Acha mesmo não é verdade, isso que quer fazer? não é verdade que a ideia fosse de retirar os arrumadores da rua. Era a principal não, ideia. A principal ideia era reabilitar as pessoas que hoje não têm nenhuma outra condição que não seja fazer arrumar os carros. E acha que o programa funcionou? Eu acho que o programa, naquilo que é toxicodependência, no combate à toxicodependência, o programa era melhor do que aquilo que hoje existe. Lembra-se qual era a frase do Rui Rio? Eu lembro. Nem mais um arrumador nas ruas. Mas ouça, a questão nunca diminuíram, como aumentaram. Eu não sei se o Dr. Rui Rio alguma vez... Não estou a citar entre aspas, mas foi uma coisa parecida. Não tenho ideia que o Dr. Rui Rio tenha dito, mas se o disse, terá que lhe perguntar. O que eu sei é que o Dr. Carlos Mota Cardoso, que estava à frente do programa, que é um psiquiatra, que é especialista na área da toxicodependência, fez com os toxicodependentes um trabalho muito sério. Eu não estou interessado num programa de proibicionismo na cidade. Agora, eu não posso continuar, não posso acreditar que as pessoas do Porto vivam confortáveis com o nível de toxicodependência e com aquilo que tem essa toxicodependência tem contribuído para as pessoas sem abrigo. Nós temos que dar a essas pessoas uma oportunidade. E se elas tiverem essa oportunidade, e por causa disso deixarem de ter que ser arrumadores de carros, excelente. Mas se me pergunta se eu quero proibir... A sua promessa não é essa, tirar os arrumadores de carro da cidade? Não. A minha promessa é ter um projeto ativo para a reabilitação dos toxicodependentes na cidade. Que hoje o que acontece é que é muito fácil, sabe, levá-los a um CAT. É muito fácil. E subitamente dar-lhes um substituto. Se era tão bom, porque é que a Câmara deixou cair? Não vai dizer que foi o Estado que deixou cair. Foi, sim, senhor. Olha, que eu tenho aqui declarações do Presidente do IDT que não dizem justamente o contrário, que foi na altura o que ele fez e que, pelo contrário, desmentiam a Câmara Municipal e nunca foram desmentidos. Mas olha, quando nós escrevemos uma carta e olha, eu na altura não tinha grande relação. O que ele diz, aliás, deixe-me só dizer, que ele diz é que o Instituto, não o IDT, o Instituto da Droga e Toxicodependência não poderia continuar a alimentar naqueles moldes o Porto Vivo, porque tal como estava feito era um servidor do dinheiro, portanto vai mudar. Não, ele achava que é um servidor do dinheiro. Eu acho que a própria existência dele é um servidor do dinheiro, porque mais uma vez é o Estado central a querer centralizar as políticas e tentar alargá-las. O país é elogiado por ter justamente boas políticas de combate à toxicodependência. Eu acho que o resultado das políticas de toxicodependência, principalmente na cidade do Porto, tem sido péssimas. Quem não conhece a cidade pode dizer, pode dizer que as políticas foram boas. Eu não me conformo com a situação que hoje subsiste na cidade do Porto. Quando nós pensamos, eu não estou preocupado com os arrumadores, sabe? Eu estou preocupado é com as pessoas que não têm abrigo, com as pessoas que vão para as fábricas abandonadas ali no Pinheiro Torres, no bairro de Pinheiro Torres, em que há um mercado a céu aberto. Isso é que me preocupa. E essas pessoas têm que ter, acima de tudo, têm que ser dada uma oportunidade, não só para fazer tratamento, mas mais do que isso. Nós temos que conseguir arranjar maneira de depois elas terem ocupação. E eu nunca vi as políticas de combate à toxicodependência em Portugal abordarem esse tema. Não vale a pena, porque depois as pessoas regressam ao mesmo ciclo. Porque, infelizmente, entre o tráfico e o consumo, criou-se uma rede perfeita. E nós, aquilo que fazemos é fechar os olhos. Achamos que por despenalizar que o problema foge dos nossos olhos. Quem ouve fica a pensar que o Porto é um antro de toxicodependência. Não, o Porto não é um antro de toxicodependência. O Porto é uma cidade que tem muitos toxicodependentes, que muitos deles procuraram tratar-se, aceitaram aquilo que acreditavam que era uma oportunidade e depois, pura e simplesmente, não tiveram nenhuma oportunidade. O Porto tem os problemas que tem. O Porto tem sem-abrigos. Muitos deles são toxicodependentes, outros são alcoólicos, como sabe. Nós queremos tratar o problema do sem-abrigo, mas não vale a pena pensar que podemos ignorar o problema da toxicodependência. A toxicodependência existe e, acima dela, existe o tráfico. E o tráfico tem transformado muitos bairros em guetos, onde não há condições de segurança, onde os cidadãos vivem aterrorizados por meia dúzia de pessoas. E, portanto, esta lógica tem a ver com coesão social, tem a ver com saúde pública, tem a ver com direitos humanos e tem a ver com o direito à dignidade desses cidadãos e dos outros, daqueles que são importunados pelo tráfico. Hoje, as pessoas que vivem em alguns bairros sentem-se estigmatizados. Vão procurar um emprego, quando lhes perguntam onde é que vive, vive no bairro X, as pessoas já não lhes oferecem emprego. São essas pessoas que precisam de ser ajudadas. São essas pessoas que nos pedem videovigilância, que nos pedem guardas noturnos. O politicamente correto de achar que é muito liberal haver toxicodependência, é claro que se um toxicodependente for filho de uma família rica, claro que cai na toxicodependência e passado algum tempo consegue sair com a ajuda dos pais em centros apropriados, teve uma experiência e todos nós temos amigos nossos que passaram por isso, não tem problema nenhum, não há estigma nenhum aí. Aqueles que são mais desfavorecidos, quando entram nesse ciclo,
não conseguem sair. Não, a questão que eu estava a colocar é muito portanto, simples, é que na altura o que ficou do balanço desses anos de mas se perguntar ao Presidente, foi justamente isso. Não, se perguntar ao Presidente do IDT, com certeza que ele faz esse balanço porque ele contribuiu ativamente para matar um programa, que era um programa que objetivamente estava a funcionar no Porto. E há inúmeras pessoas que nos fizeram relatos pormenorizados já nessa altura relativamente ao que estava a ser feito. Portanto, que fique claro, não é a erradicação dos arrumadores. Se me perguntar se eu quero um programa para a erradicação dos arrumadores, não. O que eu quero é um programa na cidade que crie condições para que as pessoas não tenham que ser arrumadores, exatamente para conseguirem ali uma esmola, para depois irem consumir e para depois haver pessoas que andam em carros de alta cilindrada pela cidade e cuja atividade principal é vender droga a essas pessoas. E, portanto, comigo, que fique claro, as políticas do IDT, hoje, seja no Porto, seja noutras cidades portuguesas, não funcionaram. Não funcionaram exatamente por causa Regressando à cultura de que falou há pouco, já disse que não concordava com as políticas seguidas para a cultura nos últimos 12 anos. Também ouvi num debate seu recente que não iria atirar carradas de dinheiro para cima da cultura, sobretudo porque os agentes culturais nestes 12 anos se habituaram a viver por si próprios e, portanto, que não queria ser acusado de criar subsídio dependentes. Estou correto? Não Então, foi isso que eu disse. Explique. Vou explicar. O que eu disse relativamente sobre a política da cultura é que, de facto, nos últimos 12 anos, o município não entendeu, nunca entendeu, que a cultura é um fator de desenvolvimento. Porquê? Porque toca a coesão social, o nosso sentimento de pertença. A cultura popular é muito importante para os cidadãos, aproxima-nos muito, cria-nos a nós um sentimento de laço, que é muito importante. Então, o que é que mas também é muito importante no crescimento económico. Porquê? Porque a cultura, e isso nunca foi reconhecido por este município, e a cultura é um fator enorme de atração para uma cidade como o Porto, exatamente por causa da sua criação. O que eu disse é o seguinte: o que eu não vou fazer é criar novos templos da cultura. Aquilo que é uma das coisas que me distingue das outras candidaturas, é que cada vez que nós falamos de cultura, começam logo a dizer que vão criar um museu, que vão criar mais um teatro, que vão criar mais um equipamento, que vão pôr não sei quantas coisas a funcionar. Essa não é política para a cultura. O Porto tem equipamentos que chegam. E neste momento aquilo que precisa é de apoiar a criação e a ligação entre a criação e a cidade e a projeção da cidade. Qual é a percentagem do seu orçamento? Já disse isso ou eu não... Olha, eu não vou dizer, outro dia num debate na Fundação José Rodrigues, essa questão foi abordada. Neste momento o Porto podemos dizer que gasta cerca de 7% do seu orçamento em cultura. Vai aumentar? Não é uma questão de aumentar. Aquilo que nós vamos fazer é, em primeiro lugar, distinguir aquilo que é lazer daquilo que é cultura. São coisas diferentes. Em segundo lugar, não vale a pena falar propriamente em cultura, em valores orçamentais, por uma razão muito simples. Porque, por exemplo, veja o caso das bibliotecas. Vamos atribuir isso à educação, vamos atribuir à cultura. Em princípio, 7% seria mais do que suficiente. Mas, neste momento, objetivamente, o que nós falamos é quais são os projetos que temos para a cultura. Olha, desde já, precisamos do Teatro Rivoli como teatro da cidade. Exatamente para que os agentes culturais da cidade lá possam... Sabe o que é que aconteceu ao Teatro Rivoli nos últimos anos? Eu estive na rua contra esta Rui, solução. eu sei que esteve. Portanto, como estive na rua contra, ninguém me pode acusar de, relativamente a essa matéria, ter uma dúvida. Mas também sabe que tem na sua lista uma putativa vereadora... Não fazia parte, peço desculpa, não fazia parte nessa altura. Agora. Mas nessa altura não fazia. Faz agora e sabe o que é o Rivoli hoje, não é? Não tem diretor artístico, não tem programa, é uma casa para alugar. Sim. E isso é da responsabilidade dela. É uma responsabilidade dela. E está na sua lista. Não vai ter nada a ver com a cultura. Não vai ter nada a ver com a cultura, vai ter outras tarefas muito importantes, por exemplo, na educação, em que toda a gente reconhece que o papel que ela fez na educação foi fantástico. E, portanto, quando chegar à altura de falar da cultura, ela não fala? Não, fala, concorda que, objetivamente, nós neste momento temos um projeto para a cultura que é um projeto diferente, como é evidente. Diga uma coisa, não incomoda ter na sua lista uma pessoa como Sampaio Pimentel, já falámos dele hoje, que votou contra uma homenagem póstuma ao Nobel José Saramago? É uma opção dele. Eu, pessoalmente, votaria a favor de uma homenagem ao José Saramago. Também lhe digo, quando se fala na questão dos arruamentos, que foi uma questão mais complicada, essa, eu falo por mim. Quando se levantou a questão na toponímia, como sabe, o Partido Comunista propôs que fosse atribuído a uma rua, um arruamento, o nome José Saramago. Havia duas homenagens, não é? Uma era uma palavra à família, que foi votada contra.
Apesar da abstenção do PSD, CDS, do PS, mas ouça, a mim também me incomoda muitas outras coisas e são opções pessoais das pessoas. Também me incomoda que tenha havido uma tentativa de homenagem imposta a um chefe de Estado que foi assassinado e tenha havido pessoas que votaram contra. Mas isso tem a ver com a consciência de cada um, tem a ver com as opções de cada um. Mais faltava que eu agora fosse excluir, fosse do Governo, fosse da Assembleia Municipal, alguém, só porque ele, pessoalmente ou por outras razões quaisquer, não concorda com a atribuição do Nobel Saramago. Quer dizer, isto de facto não é um modelo soviético, não obriga as pessoas a terem comportamentos de acordo com aquilo que eu possa entender que são os comportamentos mais adequados relativamente a essas matérias. Desde que seja vai obrigar ao contrário, se é a favor de uma... Imagino que já disse que era favorável a uma homenagem, seja ela qual for, na altura eram duas, era um reconhecimento à família e a outra homenagem... Mas o que eu não vou exigir, naturalmente, é que se amanhã na Assembleia Municipal houver uma homenagem posta, uma declaração de homenagem posta a uma pessoa por quem eu tenho apreço e consideração ou é meu amigo, eu não vou obrigar todas as pessoas que fazem parte da minha lista a aprovarem isso, como é evidente. Aí é uma questão... Isso é normal nos modelos totalitários. O meu modelo para a cidade não é um modelo totalitário. As pessoas têm o seu livre pensamento, a sua livre opção. Esta, como eu disse, é uma candidatura para o Porto todo. Não é uma candidatura apenas para determinadas tendências. Naturalmente, que há pessoas que dizem, eu entendo que não devo votar isso pela minha consciência. Tem todo o direito, as pessoas têm direito a ter a sua consciência, a ter as suas opções, e é isso exatamente, que no fundo faz com que a nossa candidatura seja uma candidatura inclusiva. Estamos mesmo a terminar, eu gostava de fazer duas perguntas muito rápidas, gostava de ter uma resposta breve sua. Uma é sobre o mercado do bolhão. Sim. O senhor é o que tem o orçamento mais grandioso previsto para a reestruturação do bolhão, quer criar muitas coisas, entre as quais residências universitárias. Para estudantes e também para investigadores. Ao todo pretende gastar 17 milhões. Eu pergunto-lhe o seguinte, não seria mais interessante ter no bolhão, ou porquê é que não pensam nisso, uma coisa tão simples quanto um mercado de frescos como existe em Barcelona e em Madrid? Porque mesmo em Barcelona e Madrid os mercados frescos não são apenas mercados de fresco. Quem conhece os mercados, eu conheço, o mercado de São Miguel não são, como sabe. Porquê? Porque objetivamente tem restauração, tem conjunto de animação, tem todo um conjunto de atividades que... Mas não tem residências universitárias, é pequenino. Diga? Não tem residências universitárias. Mas a residência universitária é uma pequena residência universitária na parte de cima. E sabe porquê é que nós queremos residência universitária na parte de cima? Olha, para já porque não queremos estragar o mercado de bolhão, não lhe queremos pôr tampa, não queremos fazer uma cave indireto a Luís Filipe Menezes. Exatamente, não queremos. Nós queremos que o mercado de bolhão seja aquilo que é. Mas sabe o que é que eu quero? Eu quero que o mercado de bolhão esteja aberto mais tempo do que está. A venda de frescos vai ser objetivamente o principal, e juntamente com a restauração. Mas nós sabemos o seguinte, o mercado de bolhão, pela venda de frescos, fechará sempre às 5 da tarde, a não ser que alguém queira obrigar os vendedores do mercado de bolhão a estar a funcionar até às 10 da noite ou até às 11 da noite. Nós queremos, por isso, que o mercado de bolhão tenha vida para além daquilo que é a hora de funcionamento do mercado tradicional. Já percebi. Deixe-me só, mais uma pergunta, tem que ser muito rápido. Como sabe, já são conhecidos a orientação para o CREN 2014-2020, a que vão deixar de chamar CREN, vai passar a chamar-se Portugal 2020. O senhor tem tido posições muito reivindicativas no sentido de que o dinheiro não vá todo para Lisboa e Val do Tejo. Pelo que sabemos, parece que isso não vai acontecer. Está contente? Eu gostaria de acreditar naquilo que ouço. Acho que o professor Emílio Gomes, como Presidente da Comissão de Coordenação, dirá sempre a verdade e espero poder auxiliá-lo para que aquilo que hoje transparece neste período eleitoral como uma luzinha ao fundo do túnel, que se venha a realizar. E isso podem contar comigo como Presidente da Câmara. Muito bem, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista. Nós terminamos a entrevista a Rui Moreira. Amanhã temos a última das entrevistas aqui no Porto Canal. Dos candidatos à Câmara Municipal do Porto. Continue connosco. Boa noite. Conhecemos agora Armando Pinto Lopes. Candidata-se pelo PCP à Junta de Freguesia de Eja, em Penafiel, há 34 anos. Nunca ganhou, mas ainda assim nem os seus 88 anos de idade o forçam a desistir.